regras gerais da hermenêutica bíblica. A gente viu análise léxico-sintática. Uma coisa só que eu queria até falar, pontuar sobre a questão da análise léxico-sintática, é a questão da dificuldade que vocês podem ter enxergado, né? E é isso que eu quero deixar uma coisa mais tranquila. Porque quando a gente começa a ver as ferramentas, né, de pesquisa, né, a dificuldade para se trabalhar com essas ferramentas, assusta um pouco, né? Você vê que para você fazer uma boa pesquisa exegética, você parte primeiro da leitura. Uma boa leitura do texto já resolve muita coisa. Porque grande parte da interpretação, e quando você começar a se deparar com algumas interpretações heterodoxas, né, interpretações aí que são feitas pelas seitas, você percebe que muito do problema, muito do erro, reside no fato de não se fazer uma leitura respeitando o contexto, respeitando aquilo que o próprio texto nos fornece. Muitas das vezes não se está fazendo exegese, sim exegese. Está se inserindo, se implantando no texto o que você quer enxergar. Todo problema é você fazer a leitura bíblica com um pressuposto já. Então você parte da leitura tentando justificar uma certa perspectiva teológica, uma certa doutrina. Aí você vai começar a buscar no texto aquele que justifique a sua doutrina. Pronto, a sua leitura está viciada, está enviesada. Você lê, por exemplo, por isso que a gente nunca recomenda que você comece... Opa, tudo bem? Tudo bem? Bom? Por isso que a gente nunca recomenda que você comece o estudo a partir de algum comentário bíblico, ou lendo algum tipo de alguns teólogos, porque você pode fazer com que a sua opinião fique viciada por eles. Então a primeira coisa é você partir do próprio texto, da própria leitura bíblica, fazer uma leitura honesta e deixar que a Bíblia diga para você o que ela está dizendo. Então deixar que a Bíblia faça as suas afirmações livres, né? E você poder ler a Bíblia e procurar a justificativa dentro do próprio contexto dela. Então, o que Jesus está falando, aquele exemplo que eu usei bastante ao longo das aulas, quando ele fala acerca do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Do que Jesus está falando naquela parábola? Se você partir de um viés de alguns intérpretes que alegorizam geralmente esse texto da Escritura, e a alegorização em alguns momentos ela é um risco, porque ela acaba tirando a Escritura da estrutura dela mesma e dando a ela o sentido que o leitor quer enxergar nela. Então, para isso ele alegoriza, ele tira do âmbito literal e passa para um âmbito alegorista, né? Ele sai do denotativo e vai para o conotativo, né? Então começa a ver ali coisas que o texto pode dizer ou que ele gostaria que dissesse. Então, se você deixar que o próprio texto diga o que ele está ali afirmando, o que ele está construindo, você vai ver que Jesus está respondendo uma pergunta. E a pergunta é: quem é meu próximo? Pronto. A parábola existe para isso, para que responda a pergunta: quem é meu próximo? E por isso ele cria todo aquele enredo. A parábola, na verdade, ao que eu entendo, é uma forma que Jesus achou da gente, na nossa ignorância, conseguir absorver aquilo que ele está querendo dizer. Porque ele sintetiza verdades sagradas muito importantes, muito profundas, em imagens simples dentro das parábolas. A parábola do semeador, do filho pródigo. Filho pródigo, né? Quantas coisas intrincadas estão presentes ali naquela imagem, né? Do filho pródigo que deixa a casa do pai, pede herança, né? E como que enterra o pai vivo, né? Porque pede a herança, sua parte, sendo que ele só teria após a morte do pai, e gasta, né? De forma absurda. Depois tem um arrependimento, né? Sofre ali um processo de metanoia, mudança de mente, epistrefe, mudança de atitude. O filho fica indignado porque o pai mata o bezerro cevado. Aí tem uma comemorar crítica a volta também dele, né? ao irmão mais velho. Pois é, a pessoa que está dentro da congregação, mas perdeu o amor, né? E não tem um relacionamento com o pai, apenas uma questão formal. Uma ovelha perdida, né? Exatamente. Diversas coisas profundas são comunicadas por meio de parábolas. Só que a parábola, ela só terá aplicação, ela só terá toda a força, toda a intensidade do ensino que ela quer comunicar se for respeitada a intenção do autor. E aí, quando você não respeita mais a intenção do autor, a Bíblia virou um livro de manipulações, não um livro de ensino. Porque aí você começa a enxergar nela o que você quiser. Você, de uma forma indireta, mesmo não tendo essa intenção,
mas como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Então a pessoa fala, eu tinha uma boa intenção, tá, boa intenção, mas você arrebentou com tudo, porque a sua boa intenção não foi seguida de uma responsabilidade em relação ao que está fazendo. Então, muitas das vezes a pessoa afirma uma boa intenção, mas não tem responsabilidade com o que está fazendo, lidando com a Escritura Sagrada, lidando com o ensino de pessoas. Então, quando você respeita a intenção do autor, você vai ver para que Jesus contou aquela parábola. Aí você vai perceber, Jesus está respondendo uma pergunta. Qual a pergunta? Quem é meu próximo? Então, para responder quem é meu próximo, ele cria aquele enredo, aquela imagem, né, dentro daquela parábola. Seguindo a mesma linha de raciocínio, você vai ver que apenas uma leitura do texto de uma forma respeitosa já te explica muitas coisas. Já te dá um esclarecimento extraordinário da Escritura. Se você pega um versículo que uma seita usa para justificar uma determinada doutrina, né, herética, e você perceber que aquele versículo só é útil para eles quando lido de forma isolada, você percebe, você saca toda a jogada. Se você respeitar o contexto, tá? Você lê o antes e o depois. Às vezes o contexto é próximo, às vezes o contexto é distante. Por exemplo, se você lê Daniel tem muita pegada escatológica. Então tem coisa de Daniel que o contexto dele está lá no Apocalipse, que é uma conexão muito forte de Daniel e João no Apocalipse. Então muito daquilo que Daniel fala dos 4 animais. Ele viu 4 animais saindo do mar, um leão alado que perdeu as asas, ficou com uma forma humana. Exatamente. Aí viu depois um leopardo, 4 cabeças e 4 asas. Só coisa linda, né? Um urso, né? Devorando com a costela na boca. Um animal terrível que ele não sabe nem explicar como é que é esse negócio. Descrever, né? Aí você vê João e vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, né? Patas de urso, boca de leão, corpo de leopardo. Aí, entendi. Então os animais que Daniel viu separadamente, João viu todos num animal só, que é o governo anticristo unificado agora. Então quer dizer, este aqui, o contexto dele vai ser lá na frente, Apocalipse. Mas tem outros textos que o contexto dele é o versículo anterior e o posterior. E aí você vai perceber que aquele versículo não pode ser lido isoladamente. Ainda mais, como eu expliquei aqui já, a gente viu na aula de estrutura bíblica, não existe versículo. Não existe versículo. Na verdade foi uma forma para que a gente consiga separar para ler, para ficar mais fácil da leitura. O versículo é a ferramenta de busca, só isso. É que nem o Google. Não é o Google que interessa, o que interessa é a informação que ele traz. Sim. Você pergunta, receita de bolo. Como o Google achou, problema dele. Você não está preocupado com o algoritmo dele. Você quer a receita. Quando ele mostra para você a receita na tela, pronto, o seu objetivo é esse. Assim é o versículo e o capítulo da Bíblia. É somente para você achar o texto. Então, quando você se localiza no texto, é Mateus capítulo 5, versículo 27. Muito bem, você vai conseguir chegar naquele trecho que está dentro daquela, né, aquela divisão do capítulo e versículo. Mas sabendo que aquilo é somente uma ferramenta de busca. Aquele versículo não está isolado. Aquele versículo não foi recortado. Ele está dentro de um bloco, né, de um texto que faz sentido, que tem começo, meio e fim. E dentro daquilo ali você tem a intenção do autor, que é o grande objetivo. Então eu estou falando tudo isso só para a gente ver que dentro desse análise léxico-sintática, somente uma boa leitura do texto já é muita coisa. Uma leitura respeitando a intenção do autor, respeitando o contexto, tá certo? Contexto literário e contexto histórico também. Você fazer um estudo um pouco melhor para entender em que contexto aquilo foi dito. Aí recomendo o comentário histórico-cultural, tá? Aí depois disso, se você vai especializar um pouco mais a pesquisa, aí você tem aquelas ferramentas. Que aí se você investe um pouco mais, e assim... É interessante, eu sei que todo mundo não vai conseguir fazer, e não é exigível de todo mundo, mas alguns vão fazer. Alguns vão fazer o grego, alguns vão fazer o hebraico, né, o aramaico, mesmo que você não faça um curso, você não se aprofunde tanto no curso grego, mas se você se alfabetizar, conhecer as letras gregas, conhecer as letras hebraicas, você já consegue fazer uma pesquisa. Você já consegue comprar uma Bíblia interlinear, perceber ali que a Bíblia mesmo fornece as linhas das palavras no idioma original, né, no grego, no hebraico, e abaixo o que aquela palavra equivale na língua portuguesa, e dali você consegue partir para uma pesquisa de léxico, né, que o léxico, como eu já falei, é muito mais específico, é muito mais profundo do que uma pesquisa de dicionário de língua portuguesa. Muito mais fiel, porque o dicionário da língua portuguesa acompanha a época, né, a sociedade para o qual ele está
esclarecendo aquele verbete. Então, se aquele verbete adquiriu outros sentidos ao longo da história, ele vai colocar lá, né? Aquilo que eu mostrei para vocês, de baptismos. Né? Então, baptismos, que no original comunica a ideia de imersão, ao passar do tempo ele vai agregar outros significados, porque é como está na atualidade. Então hoje pode significar efusão, aspersão, né, outros tipos de batismo que foram incorporados a ele. Mas que no original, partindo do termo grego original, ele traz o sentido de imersão. Então, se você conseguir recorrer a essas pesquisas, você vai com certeza fazer uma leitura muito mais aperfeiçoada, né? Com muito mais firmeza, muito mais certeza. Mas não tem problema, você pelo menos precisa saber que ela existe. E você precisa saber que fazendo uma leitura, respeitando o texto, contexto e a intenção do autor, você vai chegar muito longe já. E a gente viu aqui a necessidade, a utilidade, que é o que eu fiz questão de falar aqui de novo, a importância, né? E a gente vê que isso é muito importante para desfazer muitos equívocos, muitos erros. A posição no estudo, que é o que eu falei para vocês, as ferramentas, né? Concordância bíblica, e ela é muito segura porque ela compara versículo com versículo. Aqueles versículos que estão falando da mesma coisa, que estão falando do mesmo tema. Então você está dentro da Sagrada Escritura só. Você não está comparando a Sagrada Escritura com um determinado pensamento de certo teólogo ou de certo grupo. Tá certo? Você está comparando Bíblia com Bíblia. Aquilo que a própria Escritura diz, comparando coisas espirituais com espirituais, como Paulo mesmo afirma. Então a concordância, a vantagem dela em relação... É porque você pegar um comentário bíblico é muito mais fácil, que está mastigado. Você abre o comentário bíblico, aí o MacArthur vai te dizendo lá que esse versículo significa isso, ou NVI, né? Ou o Matthew Henry, né? Ou o Bacon. Então o cara vai dizendo para você, ó, isso aqui significa isso aqui, significa tal. Só que por quê? Ele está passando para você aquilo de acordo com o viés teológico que ele abraça, né? Que ele segue. Então, inclusive, ao longo da aula eu também falei para vocês que eu suspeito de toda neutralidade. Porque para mim, neutralidade, como é que a pessoa ela consegue sair dela mesma para fazer um comentário? Todo comentário dela está fundamentado no seu histórico, na forma como foi desenvolvido seu pensamento. Se ele estudou linhas marxistas, ele vai partir de uma análise materialismo histórico, por exemplo, de Karl Marx, né, que vai fazer uma leitura da história a partir dessa perspectiva materialista, né, ateia até, né, então empírica, não acredita no sobrenatural, não existe intervenção do sobrenatural na história. Então, ele vai partir desse viés. Tudo que ele fala está dentro dessa perspectiva, né, dessa cosmovisão. Então, toda neutralidade para mim é suspeita. Né? Então, a pessoa sempre tem um viés, e esse viés, o comentário dela, as conclusões a que ela chega estão atreladas a isso. Então, por isso que como eu falei aqui, a concordância bíblica é uma das mais seguras, porque ela não está trazendo um viés externo e aplicando sobre o texto. Você não está cativo de algum tipo de pensamento, um sistema de pensamento. Você está vendo versículo com versículo. Você está vendo esse texto ser comparado com aquele outro texto. E aí, olhando nessas duas abordagens, dentro da própria Escritura, você pode chegar a uma conclusão. Você pode entender por que isso foi dito assim no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Mateus lê isso dessa forma, Pedro lê dessa forma, Paulo lê dessa forma. E aí você tem a visão de alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para entender aquele versículo. Então você vai ter o viés de uma pessoa que foi inspirado por Deus, né, para comunicar o que ele está vendo naquele texto. Pode ser, tudo bem? O Varão da Manutenção vai arrumar o ar-condicionado? Se você fizer essas pesquisas com seriedade, com dedicação, você já vai conseguir extrair da Bíblia Sagrada muita coisa, né? Você vai conseguir compreender muita coisa se você levar o seu estudo nessa seriedade. E o uso dessas ferramentas, a concordância bíblica é a mais segura, porque compara texto com texto, né, dentro da própria Escritura. Então é comparando Bíblia com Bíblia. Os dicionários vai ter aquele enviesamento, conforme eu falei para vocês. Ele vai seguindo, né, as transformações da época. Um dicionário bíblico vai ser um pouco mais fiel, só que ele está ligado a uma perspectiva teológica. Então, por exemplo, eu tenho o J.D. Douglas, eu tenho o Wycliffe, e tenho o Dicionário Internacional de Teologia, por exemplo. São dicionários excelentes, só que eu sei, ele está ligado a uma perspectiva teológica. Então você sempre tem que tomar esse cuidado. Você sabe que
ele está definindo aqueles termos, aquele verbete, ele pega um pouco, né, da exegese do próprio texto, né? Então a palavra, vou estudar a palavra graça. Ele vai caris, do grego. O que significa no grego? Como é que foi usada, né, em certos autores gregos. Mas aí, na conclusão, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Vai puxar a sardinha para a brasa dele. Então ele vai começar definindo o próprio termo, né, como ele é aplicado na época dele, mas ao final ele tira conclusões sobre aquele termo. Então nas conclusões dele ele vai comunicar o seu viés teológico. Então isso aí é normal, isso é natural. Todos fazem isso. Enciclopédias que são muito úteis, né? Como eu já falei para vocês, enciclopédias elas ampliam um leque. Então não fica só em termos bíblicos, mas fica também, abre um leque sobre termos teológicos, históricos, filosóficos, né? Para dar um contexto maior. Em regras da hermenêutica, que é aquilo que vai ser estudado hoje mesmo, você tem a Bíblia interpreta a Bíblia. Olha só o que ele diz acerca disso. Ó. Regras da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Embora a sabedoria humana, em vários aspectos, seja bonita, né, então ele admira isso, contudo não é a intérprete da palavra de Deus. Deus nos deu o modo de tratarmos com sua palavra. Confira 1 de Coríntios 2,13. O bom estudante da Bíblia, é aquela onde Paulo fala, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, né? O bom estudante da Bíblia é aquele que vive sobre os auspícios do Espírito Santo, em completa dependência de Deus, porque a palavra de Deus só pode ser corretamente interpretada através da iluminação do Espírito de Deus. Há coisas que a mente analítica não consegue galgar. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para entender as palavras espirituais. A Bíblia não deve ser interpretada à luz da experiência pessoal, mas a experiência pessoal à luz da Bíblia. Então, esse último ponto aqui, inclusive, foi muito impressionante, foi muito importante. Mas, de modo geral, ele fala aqui acerca de algumas coisas que a gente já ressaltou, mas é importante sempre reafirmar. Uma coisa que eu vi até muito interessante nas aulas de Augusto Nicodemos, falando sobre hermenêutica, que ele fala sobre esses 3 passos, né, para a gente entender a interpretação bíblica. Então, ele fala sobre a revelação, a inspiração e a iluminação, que ele cita aqui a iluminação, inclusive. Então, a inspiração foram sobre os autores. Os autores foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus se revelou para eles de diversas maneiras. Então, ou foi uma teofania, ou foi o Espírito Santo de Deus que falou com os profetas, assim diz o Senhor. Aí a mensagem vem através do profeta. Ou foi uma perspectiva histórica que o cronista registrou e o ato do registro foi inspiração divina. O Espírito Santo de Deus guiou aquele registro. Tanto é que o cronista teve a audácia, a coragem de registrar os pecados de Davi, sendo ele um funcionário de Davi, sendo Davi o rei da situação. E o cara teve lá a coragem, com certeza tremendo ali, né, ao fazer o registro. Mas o Espírito Santo de Deus falou, você vai registrar isso aqui, ó, esse adultério, essa coisa terrível, essa coisa nojenta, essa covardia, né, em matar Urias da maneira como foi morto. E mesmo assim o cronista foi lá e registrou. Com certeza ele registrou, né, pôs na prateleira e saiu fora. Mas ficou lá. E depois, né, aqueles que foram responsáveis por pegar todos os registros, né, e depois da volta do cativeiro, quando Esdras organizou tudo, colocou tudo em ordem, né, os livros que iriam estar no cânon, estava ali o registro, que foi feito por causa da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus inspirou de diversas maneiras, ou então a coletânea da sabedoria da época, porque muita coisa foi dito, mas o que é canônico? Então você tem provérbios, salmos, né? Então os cânticos de louvor, cantares, né? Aqueles poemas, né, românticos. Você tem Eclesiastes, aquelas palavras de sabedoria. Muito era dito. Se você pegar, por exemplo, nos apócrifos, você tem um livro de sabedoria na Bíblia Católica. Tem um livro chamado Sabedoria. Tem outro livro chamado Sirácida, que também são coletâneas, né, de sabedoria. O que é inspirado? O que é canônico? É o Espírito Santo de Deus que dirigiu o processo para que aquilo que de fato é inspirado, aquilo que de fato é edificante, constasse. E aquilo que é sabedoria humana, mas é sabedoria carnal apenas, é até algo perspicaz, inteligente, mas não necessariamente edificante, está presente na história, está em diversos escritos, mas não na Bíblia. Então a sabedoria judaica é muito ampla,
Então existem diversos livros de sabedoria, mas não necessariamente canônicos. Canônico você tem Provérbios, você tem Eclesiastes. Não diz que não pode ser usado. Né? Então inclusive a igreja durante muito tempo, ela junto aos textos canônicos usava textos úteis, que eles consideravam muito úteis. Aquele Pastor de Hermas, tá? Era um livro para eles importantíssimo, que era um cara que tinha uma pegada muito espiritual, ele dá muitos conselhos sobre comunhão com Deus. Então, durante muito tempo, a igreja, a primeira igreja, ela entendia que aquele livro não era canônico, porque não veio de um apóstolo, não era referendado por alguma igreja, mas ele era útil. Então, eles tinham aquele como um livro útil. Didaquê, por exemplo. Didaquê também é um livro de aconselhamento ministerial, eclesiástico. Então, é um livro muito útil também. Não é canônico, mas é útil. É um livro de uma boa leitura. Mas sempre foi feita essa diferença entre canônico e não canônico. Essa diferença sempre existiu e sempre foi claro os textos que eram de fato canônicos, que foram resultado de uma inspiração, tá? Então o Espírito Santo inspirou, Deus se revelou, né? E essa inspiração orientou o registro, a inspiração, aí conforme foi colocado aí, né? Revelação, inspiração e iluminação. Então a iluminação é o nosso foco hoje. A iluminação é a nossa perspectiva de que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que nós possamos ter o contato, o acesso àquele mesmo texto, naquela mesma dimensão do autor. Porque muito se fez hoje, e as pessoas até fazem isso de uma forma, como até tinha dito no começo da aula, de uma forma não intencional, né, falando acerca das intenções, pessoas alegam boas intenções, mas às vezes de uma forma não intencional as pessoas trabalham com uma desconstrução do texto. Trabalham desconstruindo. Como é que você desconstrói o texto? Quando você não se importa mais com a intenção do autor, mas sim com a sua. Então você pega aquele texto e você lê ele da forma como você achar melhor. Aí você aplica sobre ele a interpretação que você achar mais conveniente. Você está desconstruindo aquilo que o autor registrou. Por que que ele narrou a parábola? Para responder a pergunta, quem é meu próximo? Uma vez que você não respeita mais a intenção de responder a pergunta, quem é meu próximo, mas você começa a enxergar nele outros vieses, por exemplo, um viés escatológico, como a maioria das pessoas já ouviu essa pregação no viés escatológico, eu não digo que ela não tenha dado certo. Ela deu, inclusive eu me alegrei muito quando eu vi pregações abordando, né, essa questão do samaritano num viés escatológico. Então, graças a Deus, ela deu certo, ela não foi um prejuízo. Mas em muitas situações pode ser um prejuízo. Então, pelo risco que oferece esse tipo de iniciativa, ela tem que ser perseguida, ela tem que ser eliminada. Então, mesmo que você tire aquele texto da intenção do autor, dá um outro sentido, esse sentido seja interessante, mas só pelo fato de você se dar essa liberdade de fazer isso com o texto, isso é um risco. Porque você começa a ter a liberdade de enxergar um texto que você quiser. E a Bíblia Sagrada, se tratar dessa maneira, ela vira uma faca molada na mão de uma criança. Não foi... Acho que o irmão comentou uma vez que viu uma pregação que o pregador falou que ia corrigir os erros de Paulo, né? Então, o Paulo Romero que citou isso aí, que ele ficou chocado e eu também. Ele falou, vamos corrigir uns erros de Paulo agora. Mas quem é essa pessoa, gente? Exatamente. Pelo amor de Então, Deus. o cara, assim, ele está totalmente fora dessa questão da perspectiva da iluminação. Ele se coloca acima do cânon. Porque para você julgar o cânon, você é mais que ele. Então, para você julgar Paulo, você sabe mais do que Paulo. Né? Você tem mais técnica, você tem mais competência do que Paulo. Para você poder chegar e julgar. Assim quem faz um escrutínio de uma obra é superior a ela. Então, você não pega o seu trabalho de faculdade e leva para outro aluno. Você leva para um mestre. Você leva para o cara que está na cátedra, né? Inclusive, a própria visão de cátedra era uma cadeira elevada, onde o cara que é o mestre está acima dos réis alunos, que aluno é sem luz. Os caras estão nas trevas, você é a luz da sabedoria. Então é nessa perspectiva, o cara se colocou assim em relação à escritura. Ele está julgando a escritura. Eu acho que dar poderes assim na mão de qualquer pessoa é um risco, é destruição na certa. Então é aquilo que a gente falou na aula passada, sobre a teologia liberal, quando ele desenvolveu a perspectiva de cânon dentro do cânon. Né, que é o cânon aprovado e o cânon formal. O cânon formal seria tudo que tem na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia, tudo que foi tido como canônico. Agora, cânon aprovado é aquilo que a alta crítica textual
se arroga de ter essa competência, vai analisar o texto, vai desmitologizar, tirar tudo aquilo que ele julga um ser mito, né? Que é simplesmente fruto da cultura da época, de uma cultura não científica, que julgava tudo como milagre, porque milagre não existe, afinal de contas, né? Então essa é a perspectiva da autocrítica textual e teologia liberal. Milagres não existem, sobrenatural não existe, né? Então, muitas das vezes os caras são deístas. Ó, existe um Deus que criou essas coisas aqui, né? Deu corda no relógio e deixou isso aqui funcionando e está lá. É um Deus que não é transcendente. Ele está imanente em si mesmo, ele está lá. Exato, inacessível. Então as coisas que acontecem são todas naturais. Se alguém enxerga milagre em alguma coisa, é porque ele não tem uma explicação científica. E aí por isso que ele atribui aquilo a um milagre. Então ele construiu ali um mito. É mitológica a narrativa dele. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos desmitologizar. Vamos tirar todos os mitos, que são todas narrativas de sobrenatural. O que sobrar é cânon. E aí o que sobrou daquilo ali é o cânon aprovado por eles. Então você tem um cânonzinho, né, que são as coisas desmitologizadas, dentro de um cânon formal maior, que é aquilo que contém todas as narrativas mitológicas. Então esse tipo de perspectiva é totalmente rejeitada. Nós rejeitamos totalmente essa perspectiva. Nós entendemos que existe sim sobrenatural, porque nós vivemos o sobrenatural. E é aí onde entra aquilo que ele falou aqui. Você consegue partir para uma iniciativa de interpretação não somente a partir de uma mente analítica. Ou seja, eu tenho certos conhecimentos, conhecimento de história, de filosofia, né, de texto, né, língua portuguesa, tal, grego, hebraico, aramaico, e a partir dessa visão analítica eu tenho competência de julgar a Bíblia. É esse tipo de erro que a gente evita aqui. É esse tipo de erro que a gente procura corrigir, né, não cometer. Você precisa entrar numa perspectiva espiritual, porque os autores que escreveram foram inspirados para poder registrar esses textos aqui. Exatamente, revelação, inspiração e iluminação. Então, se você não chegar a um nível de iluminação, você não vai conseguir olhar na perspectiva de Mateus. Porque Mateus estava vendo isso de uma forma espiritual. Ele estava engajado nessa visão espiritual. Você não vai conseguir olhar na perspectiva de Pedro. Então você precisa da iluminação do Espírito Santo de Deus para chegar no nível deles, para poder entender o que eles estão dizendo. Entender o texto deles, para fazer o trabalho da hermeneuta. Aí você vai absorver o texto com toda a carga espiritual que ele vem, e você vai ter as ferramentas de linguagem para comunicar. Fazer a paráfrase, pegar o texto que está numa época distante, num contexto distante, e atualizar ele para a época atual, transmitindo toda a profundidade, né, da riqueza espiritual que ele tem. Colocar na linguagem de hoje, mas com toda a riqueza espiritual que ele tem. E somente se você passar pelo processo de iluminação divina. Até porque o autor continua o mesmo, né? Ele não mudou, ele é o mesmo naquela época e é o mesmo... O Espírito Santo de Deus que guiou todo o processo é o mesmo que inspirou. Então, quando fala aqui da Bíblia, interpreta a Bíblia, ele ressalta essas questões, a iluminação, ele ressalta a questão da importância, né, desse viés espiritual na leitura da Escritura. E quando você alcança, né, você consegue capturar, você consegue absorver todo esse conteúdo bíblico espiritual que é comunicado por meio desse processo de iluminação, através das ferramentas, né, as ferramentas fornecidas aí pela hermenêutica e toda aquela esquematização da homilética, você consegue comunicar isso da maneira como está. E aí você consegue ser fiel ao texto da Sagrada Escritura. Porque a mesma importância que teve o processo de registro é o processo de proclamação. Porque se você tem um registro que foi guiado pelo Espírito Santo, mas você não tem uma proclamação que também esteja no mesmo nível, aquilo que foi registrado não vai ser comunicado. É como você tem algo, você tem uma jazida de ouro, de diamante, mas você não tem ferramentas para extrair. Está lá, mas você não consegue trazer à tona, você não consegue extrair, porque você não tem as ferramentas necessárias. Como é que eu vou entender o que Mateus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se eu não tenho o Espírito? Eu posso ter ferramentas de linguagem as mais aperfeiçoadas, mas não tenho o mesmo viés espiritual. O que o Espírito Santo de Deus falou por meio de Mateus, eu não entendo. Porque eu não tenho o mesmo, não estou no mesmo âmbito espiritual, no mesmo nível espiritual. Então é isso que tem que tomar muito cuidado nesse processo de comunicação. Fugindo da interpretação particular, né, pode falar. Eu acho que talvez os teólogos eles chegaram a um nível assim que eles consideram
muito autoexplicativos, ou seja, eles acham que eles conseguem ter interpretação devido a uma convicção, que estudou muito, né? Mas, por exemplo, eu estava lendo um livro, né, da Idade Média, né? Ele fala um pouco sobre Agostinho, né? Agostinho, ele fala que ele não conseguia explicar as coisas, né? Sim. Não era para se explicar, era simplesmente para se crer. Ah, sim. Né? Você tem que crer, simplesmente, porque Deus não dá para você A explicar. perplexidade ante, né, a E aí profundidade. os que vieram depois, teve um que já, como foi formando universidades, as coisas, né? Aí alguns que queriam explicar, ele viu que eles queriam dar... É como se a Bíblia estivesse perdendo crédito. Sim. Descrédito. Sim. Aí veio um outro que quis dar uma explicação mais racional para as coisas espirituais, que é o Tomás de Aquino. Que é já pegar as universidades. Isso, aí ele tenta fazer isso. Só que a escolástica. Isso, só que o método de você ver essas coisas fez com que eles dessem mais valor para a exegese, mais valor para o estudo, assim, fazendo com que as escrituras meio que caíssem em descrédito. E nesse período